É que define um legado que dura para sempre? Será que a força de um intelecto assim genial, capaz de moldar o pensamento de gerações? Ou seria o fervor de um espírito em chamas, que de joelhos move a mão de Deus e transforma uma nação inteira? Pois é, a história de Jonathan Edwards nos força a encarar essa pergunta, porque nele a gente encontra num só homem um dos maiores cérebros que a América já viu e, ao mesmo tempo, um coração que ardia por um avivamento. E a resposta para essa pergunta, ela pode mudar completamente o jeito como a gente vive a nossa fé. Fé. Graça e paz, estudiosos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didac. Se você está buscando sair daquela superficialidade espiritual e construir uma fé que é inabalável, sólida, bíblica, você chegou no lugar certo. Antes da gente mergulhar fundo nesse estudo, já faz aquele favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. A gente entender a força espiritual por trás de Edwards, a gente tem que começar por aqui, pelas resoluções dele. Ele escreveu isso bem jovem e olha, isso aqui não é uma listinha de metas de autoajuda não. Isso é um pacto de consagração total. Essa frase ecoa aquele princípio puritano do soli deo gloria, toda a glória somente a Deus. Ele não estava buscando fama nem sucesso. O que ele queria era submissão total da vida dele à vontade de Deus. Cada ato, cada pensamento tinha que ser um ato de adoração. Essa intensidade radical, sabe? É o fundamento de tudo que veio depois. A mente do Edwards era, sem dúvida nenhuma, um dom de Deus. Mas o que faz dele um gigante da fé não é só o dom que ele tinha, mas a consagração desse dom. Na nossa cultura de hoje, que idolatra o QI, Edwards nos ensina uma lição poderosíssima. O intelecto, por mais brilhante que seja, se não for rendido a Cristo, vira só vaidade. A genialidade de Edwards estava a serviço da piedade. Olha só essa linhagem. Ele nasceu num lar onde a palavra de Deus era o pão de cada dia. O avô dele, o Solomon Stoddard, era tão influente que era chamado de Papa da Nova Inglaterra. Ele respirava a teologia desde o berço. Entrar em Yale com 12 anos não é só um feito acadêmico, é o começo de uma preparação divina para uma obra gigantesca. E com 24 anos, ele já era pastor de uma das igrejas mais importantes da colônia. Deus estava, posicionando a peça dele no tabuleiro da história para o mover extraordinário do seu espírito. Pensa um pouco nisso. 13 horas. Isso não é trabalho, gente. Isso é devoção pura. Para o Edwards, estudar as escrituras era um ato de adoração, e a oração era literalmente a respiração da alma dele. Ele vivia o que o Salmo 1 descreve, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E aqui já fica a primeira aplicação para a gente. Profundidade espiritual não acontece por acaso. Ela é cultivada com disciplina, com horas de solidão diante de Deus e da sua palavra. Simplesmente não existem atalhos para a intimidade com o Criador. Agora a história sai do particular, do quarto de estudos, e vai para o palco público. A Nova Inglaterra, do comecinho do século XVIII, estava espiritualmente morna, sabe? Uma geração já bem distante daquele fervor puritano original. A igreja estava formal, fria, ela precisava desesperadamente de um sopro do céu. E Edwards seria o instrumento usado para acender essa chama. E é aqui que está o paradoxo que revela o poder de Deus. Edwards não era um showman. Ele não tinha carisma, não usava técnicas de oratória. Ele lia os sermões dele com uma voz contida, quase sem emoção. Então de onde veio o poder que fez homens fortes se agarrarem aos bancos da igreja com medo do inferno? A resposta nos lembra das palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 2. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. E essa é a chave que abre todo o entendimento. O que aconteceu lá no púlpito foi só o resultado visível do que aconteceu no secreto. O poder de Deus não é liberado pela performance humana, mas sim pela preparação espiritual de um coração quebrantado. O avivamento não começou no banco da igreja, ele começou no quarto de oração de um homem. Olha a intensidade dessa busca, jejum, vigílias e uma intercessão que se recusava a aceitar um não como resposta. Esse clamor, dá-me a Nova Inglaterra, isso não era ambição pessoal, era a agonia de um homem que via almas caminhando para a perdição e se colocava na brecha, como Moisés fez, como Abraão fez. O poder que saía das palavras dele vinha de um homem que tinha acabado de sair da sala do trono de Deus. 8 de julho de 1741. O sermão.
Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu sei, o título hoje nos choca um pouco, mas a teologia dele era precisa. O objetivo não era aterrorizar por aterrorizar. Era mostrar a realidade terrível do pecado e a santidade de Deus, para que a graça de Cristo brilhasse com um esplendor que a gente nem consegue imaginar. Afinal, sem a consciência da doença, ninguém procura o médico, não é verdade? Isso aqui não é uma reação emocional manipulada. Isso é o que a Bíblia chama de convicção de pecado, uma obra soberana do Espírito Santo. O véu da autojustiça foi rasgado e as pessoas se viram como elas realmente eram, pecadoras, debaixo do justo juízo de um Deus santo. A eternidade se tornou uma realidade palpável dentro daquele lugar. E nesse grito desesperado, a gente vê o propósito do sermão se cumprindo. A pregação da lei, como dizia Lutero, tem esse poder de nos levar ao desespero de nós mesmos, para que então a gente possa correr para a única fonte de compaixão e esperança, a cruz de Jesus Cristo. Edwards não estava oferecendo condenação, ele estava oferecendo um diagnóstico preciso para levar todo mundo ao único Salvador. Mas a jornada de um servo de Deus raramente é uma linha reta só de vitórias. No auge da sua influência, quando o avivamento varria as colônias, Edwards iria enfrentar o seu maior teste. E não veio de fora, veio de dentro da sua própria igreja. É um lembrete bem sóbrio de que, como disse C.S. Lewis, a igreja é um hospital para pecadores, não um museu de santos. Você consegue imaginar a dor? O pastor que levou centenas de pessoas à conversão, que colocou Northampton no mapa espiritual do mundo, foi expulso pelo seu próprio rebanho por causa de uma disputa sobre disciplina na igreja. Foi uma humilhação pública. Mas é aqui que a gente vê a soberania de Deus em ação. O que parecia ser o fim do ministério dele era, na verdade, o começo da sua obra mais duradoura. No exílio, longe dos holofotes, numa pequena missão indígena, Edwards produziu seus tratados teológicos mais geniais. Deus tirou ele da agitação do pastorado para que ele pudesse forjar armas teológicas que defenderiam a fé ortodoxa por séculos. A rejeição dos homens se tornou a oportunidade de Deus. É nesse deserto que ele, bem na tradição de Agostinho, aprofundou seu entendimento da graça soberana de Deus. Como é que Deus mede um legado? Não é pelos aplausos do presente, mas pelos frutos que continuam através das gerações. O legado de Edwards, que foi silenciado em Northampton, ecoaria de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Guarda bem este número, 1400. Ele representa a semente de um carvalho. É a prova visível de um princípio bíblico poderosíssimo, a bênção geracional que flui de um lar que honra a Deus. Os resultados são simplesmente espantosos. A descendência de Jonathan e Sarah Edwards literalmente moldou a nação americana. Qual é a lição aqui? Não é sobre genética, é sobre herança espiritual. Um lar centrado em Cristo, na disciplina, na leitura da palavra e na busca pela santidade cria um ecossistema que produz frutos de justiça, de liderança e de influência por gerações. A maior obra de Edwards talvez tenha sido discipulado dentro da sua própria casa. E assim a gente volta para a nossa pergunta inicial. A vida de Jonathan Edwards nos dá a resposta definitiva. Não é uma escolha entre intelecto e espírito. O legado mais poderoso nasce quando o intelecto brilhante é completamente batizado pelo fogo do Espírito Santo. É a mente de um erudito com o coração de uma criança, totalmente rendida ao seu Senhor. Essa é a combinação que Deus usa para mudar o mundo. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, acesse agora, o link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com propósito. Até o nosso próximo encontro.